Olá, oitavo ano, tudo bem? Estamos aqui essa semana para ter a nossa aula de arte do dia 8/4/2020, onde nós estamos trabalhando num projeto com técnicas artísticas, né? Então já falamos de simetria, já falamos de preenchimento com linhas, né? Enquanto estávamos nas nossas aulas presenciais. E agora daremos continuidade ao conteúdo do projeto dessa forma online, mas tenho certeza que muito eficaz e que está dando super certo para todo mundo. Bom, como vocês viram, eu coloquei disponível na sala de aula de vocês um vídeo sobre pontilhismo, né, que é a técnica que a gente vai utilizar hoje, e algumas obras de artistas que pintaram com pontilhismo, né? Dentre os que mais se destacam foram Georges Seurat, né? Que ele foi um pós-impressionista, então ele veio depois do impressionismo e ele inovou mais uma vez, né? A forma de pintar e de criar os aspectos particulares, vamos dizer assim, dele na obra. Então, assim, o pontilhismo ficou uma característica muito grande do Georges Seurat. Se vocês perceberem, o pontilhismo, né, como foi falado, ele é uma técnica feita com pontos. E naquela época, obviamente, né, o material mais utilizado por N questões nem tinha tantos recursos como lápis aquarelável, vários tipos de tinta, não, eram tintas mais artísticas, né, como a óleo, né, e começou depois a ter a acrílica à base de água, mas a mais antiga mesmo é a tinta óleo, feita à base do óleo de linhaça. Então, eles tinham que pintar através de pontos. Essa aqui é uma técnica muito conhecida no pontilhismo, é onde a gente usa o cotonete, certo? Então, como eles pintavam naquela época? Eles não tinham a mistura de cores igual a gente faz na nossa palheta, no nosso godê, né? Eu vou lá, dou um pinguinho de amarelo, dou um pinguinho de azul e aí eu formo o meu verde. Na verdade, lá eles misturavam a tinta e faziam a composição da tinta na própria tela com pontos. Tá vendo que eu tô fazendo pontos na minha tela? Tô usando até um cotonete, podia ser o cabo do pincel, e naquela época eles também usavam as próprias cerdas do pincel para fazer os pontinhos, um pincel com cerdas mais duras, né? E aí, gente, olha que interessante, eles misturavam a própria tinta no próprio desenho, na própria tela. Então, o que acontece? Para eu conseguir fazer um degradê do vermelho para o azul, ou do azul para o vermelho, eu preciso do roxo, né? Que é o que interliga as duas cores. Então, eles iam pintando, olha, com a própria tinta, na própria tela, para eles irem intercalando e formando pontos roxos na tela. Então, se você olhar, são pontos vermelhos e pontos azuis que acabaram formando a tinta roxa. E isso de longe, como eram, né, vistos os impressionistas e os pós-impressionistas, que eles falavam que de perto as obras pareciam borrões. Por quê? Porque deixaram de ter aquele contorno, aquela linha, aquilo que era, né, exigido e falavam-se que era o correto para a época. Então, com isso, esse degradê que eles faziam misturando a própria tinta na própria tela. Não tinha um godê onde a gente pinta, quer dizer, eles tinham, mas a técnica deles era exatamente essa, né? Misturar a tinta na própria tela para ter os pontos se interligando. Muito bem, eu sei que aí na casa de vocês não vão ter a tinta, não vão ter os materiais adequados, né? Mas, de qualquer forma, a gente pode aprender a fazer pontilhismo sim. Como? Utilizando as nossas velhas e boas canetinhas, né? A gente já
Quem foi meu aluno já no 6º, 7º ano já teve aula de pontilhismo. Eu fiz algumas obras para vocês verem, né? Com pontos, ó, se vocês perceberem, são micropontos. E o que é legal é que aparece, tá vendo? Olha, aparecem que são pontos. Eu não fiquei grudadinho um no outro, mas também não tão espaçado a ponto de ficar pontilhado e não pontilismo, né? Porque aí pôs um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, fica espalhado, você não vê a forma do desenho, porque realmente é o que eu falei, não tem linha, são os pontos que se interligam e formam a paisagem e o desenho. E esse aqui também eu estava desenvolvendo com pontos, tá vendo? Meu tucano, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por tucano e borboletas. E aí eu fiz essa obra. E é isso, gente. O segredo é esse. Com a própria ponta... Deixa eu tirar esse daqui, que senão vai sujar. E aí eu consigo posicionar esse aqui. Com a própria ponta da canetinha, nós vamos criando pontos. Eu não martelo, porque se eu martelar, eu estrago a ponta da minha canetinha. Mesmo que seja... Essa canetinha, no caso, é aquela que vai e vem, que a ponta entra e volta. Porém, eu tenho que ir com uma certa delicadeza. E aí eu faço uma obra pontilhista. Eu tenho que ainda terminar toda essa parte aqui do céu com a canetinha azul. E é isso que eu quero de vocês, gente. Eu quero que vocês me entreguem um desenho que seja uma obra de arte. Por favor, caprichem, dediquem-se, porque eu sei que vocês têm tudo isso guardado aí dentro de vocês, mas de vez em quando vocês têm preguiça de usar, de colocar para fora. Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês me entreguem uma obra pontilhista. Eu tenho que copiar uma obra do Jorge Serral ou de qualquer outro artista que fazia pontilismo? Não, você não tem que copiar obra. Você pode criar a sua própria obra, a sua própria imagem, a sua própria paisagem. Pode ser um personagem que já existe. A única coisa que eu exijo é que vocês exerçam a técnica, executem a técnica do pontilismo, certo? Para vocês entenderem que na própria canetinha, olha, eu consigo misturar duas cores fazendo um ponto. Se vocês olharem aqui o tucano, olha, ele tem pontos azuis e tem pontos pretos, porque o tucano, ele é um preto azulado, né? Então, se vocês olharem de pertinho, olha, tem pontos azuis e pontos pretos, que aí uma cor interliga entre a outra. Então, assim, a canetinha não deixa nada a desejar para nossa tinta, né? Quando nós voltarmos de maneira presencial, nós iremos desenvolver uma técnica usando o pontilismo com tinta. Mas para vocês já irem aprendendo e entenderem o conceito da obra feita por pontos, nós vamos desenvolver uma obra pontilista com canetinhas, certo? Pessoal, é uma coisa importante que eu quero lembrar vocês, para vocês não esquecerem das datas, manter, né, exatamente, cumprir as datas, como é feito na sala de aula. Postem, por favor, na sala de aula, no próprio Google Classroom, tem lá a opção de vocês postarem os trabalhos para Pro. Quem não conseguir anexar lá, pode me mandar por e-mail, que o meu e-mail também tá lá. O que eu não quero é que vocês me mandem trabalhos via Instagram, que isso tem acontecido, e aí eu vou acabar me perdendo na hora de distribuir as notas para vocês, porque eu vou ver que esse aqui não entregou, aí eu vou ter que ir lá no Instagram, ver se vocês me mandaram uma mensagem no privado ou até me marcaram nas fotos. Eu não gostaria que vocês usassem o Instagram para isso, por uma organização da Pro mesmo, porque senão eu vou acabar confundindo o trabalho, eu tenho bastante alunos, então vocês, por favor, me ajudem nisso. Postem ou na própria sala de aula de artes, ou vocês postem no meu e-mail. Pelo Instagram, não. É legal o Instagram? A Pro pede para vocês postarem?
Peço, mas de uma outra forma, de uma maneira para a gente mostrar o nosso trabalho, não para eu avaliar o trabalho de vocês. Aliás, por falar nisso, eu vou deixar o meu Instagram anotado aí no mural da sala de aula e vou também deixar a hashtag da escola, que é RB de casa. É muito legal vocês postarem. Não para eu dar nota, mas para que esses trabalhos circulem pela internet e o pessoal veja o quanto vocês são artistas. Combinado? Beijão, fiquem com Deus, até mais e eu tô morrendo de saudade.